Olá pessoal, trazendo aqui mais alguns subsídios para a gente meditar o evangelho desse segundo domingo da quaresma, que falou a respeito da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, já que dá o tom para o restante da semana, né? A gente vai tomar emprestado aqui algumas reflexões dos padres da igreja, pessoal, de alguns escritos dos primeiros séculos, de antiquíssima tradição da igreja, que Santo Tomás de Aquino recolheu, né? E com isso foi explicando todos os 4 evangelhos, segundo São Mateus, Marcos, Lucas e João, ponto a ponto, né? E aí isso está nessa obra aqui, Catena Áurea, que na verdade é um dos volumes, né? Segundo São Mateus, e tem outros 3, São Marcos, São Lucas, São João, né? Então São Tomás teve esse trabalho de compilar tudo isso. E ele traz aqui algumas reflexões de alguns desses escritos da tradição da igreja. Como, por exemplo, o primeiro aqui, de Orígenes, que disse o seguinte: também, porque todo esse mundo visível foi feito em 6 dias completos, e aquele que transcende todas as coisas do mundo é quem pode subir ao monte. Bom, pessoal, ele começa, a leitura começa assim, só pra gente relembrar, né? 6 dias depois, começa assim o capítulo 17, né? Tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. 6 dias depois de quê, pessoal? Bom, a gente vai na nossa Sagrada Escritura e a gente olha aqui no Evangelho segundo São Mateus e a gente, antes desse episódio da Transfiguração, do capítulo 17, aconteceu o anúncio, o primeiro anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele anuncia a sua paixão, fala das condições para segui-lo, passando também pela nossa paixão, né, pelo sofrimento, pela cruz que se chega à ressurreição. Então ele fala da sua paixão, fala das condições para segui-lo, e depois ele fala da sua segunda vinda na glória. Então, 6 dias depois de falar da sua paixão e da sua segunda vinda na glória, ele vai e se transfigura no monte. E aí, o que acontece? O que ele quis com isso? Né? Primeiro, dá força para os discípulos mostrar: olha, não vai acabar na paixão. A paixão é a redenção, mas eu vou ressuscitar. Né? Aí a transfiguração mostra a glória, ou seja, como pode esse glorioso permanecer na morte? Não permanecerá. Então, diante da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos permaneceriam com a esperança, né? Ou seja, o firme desejo de estar com ele depois na sua ressurreição. Mas, além disso, também ele mostra que, olha, então, uma vez ressuscitado, eu voltarei uma segunda vez. Não mais para morrer, mas agora para julgar. Né? Então, a transfiguração de Cristo, ela é ao mesmo tempo um sinal de que ele venceu a morte, vencerá a morte por sua paixão, né? Então aí a ressurreição, mas ao mesmo tempo um sinal de que por conta disso ele voltará glorioso agora para julgar o mundo que ele resgatou a preço de seu sangue. Então a transfiguração retoma a paixão, é imagem da ressurreição e ao mesmo tempo lembra a segunda vinda de Nosso Senhor na glória. Então é um ponto convergente ali de tudo, né? E aí, o que então Orígenes falou? Olha, tudo isso tem relação com aqueles 6 dias lá atrás. Pessoal, quando a gente olha o livro do Gênesis, são 6 dias da criação, né? E no 7º dia, Deus descansou depois de toda a obra realizada. A doutrina da igreja e os santos padres também, a tradição, sempre olhou esses 6 dias da criação, pessoal, como a primeira criação física do mundo, né? A criação material, mas ao mesmo tempo como um sinal de uma nova criação. 6 dias também representaria uma nova criação operada por Cristo, né, em que em seu 7º dia, ou seja, ao longo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, os 6 dias seria o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e o 7º dia seria justamente o 7º dia em que nosso Senhor Jesus Cristo morre na cruz nos salvando, realizando então a nossa nova criação de homens espirituais. Então, como tiveram 6 dias da criação física do homem, e no 7º dia Deus descansou, agora tem 6 dias de criação, que na verdade é um número simbólico, representa o tempo de Cristo aqui peregrinando nesse mundo, né, o seu evangelho, e no 7º dia sua morte na cruz e a descida à mansão dos mortos. No 7º dia descansou depois, não só de nos ter criado lá no livro do Gênesis, mas de nos ter redimido, nos transformado em homens espirituais. É uma nova criação, é uma segunda criação. Então também esse sentido simbólico de 6 dias. Então 6 dias depois dele falar da sua paixão, ele se transfigura, mostrando: olha, assim como teve aquela criação, haverá uma nova criação pela minha paixão
e pela minha ressurreição, né? Olha que sacada genial de Orígenes, né, pessoal? Orígenes, novamente, vai nos dizer o seguinte, em sentido místico, aquele que, segundo o que já dissemos, passou 6 dias, vê a Jesus transfigurado diante dos olhos do seu coração. Ou seja, mais uma vez ele retoma os 6 dias, agora falando dos nossos 6 dias. Ou seja, se aqueles 6 dias da nova criação representam todo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o 7º dia, a morte de Cristo, o repouso na mansão dos mortos, a partir do qual ressuscitaria, os nossos 6 dias representam o que, pessoal? Também a nossa imitação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa imitação da vida de Cristo, né? Passando também pela nossa paixão, ou seja, passando por todas as provações, né? Imitando a Cristo, seguindo toda a vontade de Deus, então um dia passando também pela nossa própria morte, né? Então a gente também passa pela nossa paixão e, como diz São Paulo, se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Então ele aplica a nós esses 6 dias também aqui, pessoal.